E eu queria te convidar a abrir em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 5. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao Mateus pela apresentação calorosa, quero agradecer ao pastor por nos receber aqui, agradecer a todo o corpo de louvor que estava ministrando. Gente, quanta gente cantando, parabéns. Para afinar com tanta gente é mais difícil. Um vai por cima do outro. É verdade, alguém confirmou aí. Se você já abriu em 2 Timóteo no capítulo 2, fala achei. Se você não achou, fala misericórdia. Se você nem procurou, pede perdão. Pode pedir perdão, vai e não peques mais. Não pode fazer isso. 2 Timóteo no capítulo 2, verso de número... 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 4, vai falar o seguinte. Muito obrigado. Verso de número 4 primeiro, perdão. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Verso de número 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Verso de número 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Verso de número 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Quem pode dizer amém? Eu vou pedir para a igreja curvar sua cabeça, fechar os seus olhos para a gente poder orar. Senhor Deus, eu peço que essa palavra seja uma palavra eficaz no nosso coração. Eu peço que cada um desses versículos que a gente leu não seja apenas informação, mas seja transformação. Nos ajuda, Senhor, a viver essa verdade. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em santidade e caminhar cada dia mais parecido com Jesus, correndo a boa corrida, cuidando do solo e como um soldado alistado, não se embaraçando com os negócios desta vida. Em nome de Jesus, amém. Igreja, quando a gente lê essa carta de 2 Timóteo, é legal dar um contexto do que está acontecendo aqui. E eu gosto de pregar essa mensagem em conferência, porque se você gosta de anotar sua mensagem ou fazer as suas notas, o nome dessa mensagem é Isso Aqui é Guerra. E eu não sei você, mas eu não trato a vida cristã como se nós estivéssemos num playground, ou como se Jesus fosse aquele dinossauro roxo, com a barriga verde, que canta amo você, você me ama, somos uma família feliz. Jesus não é o Barney, e às vezes a gente está aceitando um Jesus, que é um Jesus hippie, que fala que o amor é a coisa mais importante, mas a gente não esquece que Deus ele não é só amor, mas ele também é justiça. Deus ele não é só o cordeiro que foi entregue, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Eu não estou só falando com um Jesus que morreu por amor, mas eu estou falando por um Jesus que volta como justo juiz. E se eu não consigo entender a natureza da nossa fé, nós começamos a se perder no processo achando que a nossa fé é sobre o nosso umbigo. A igreja não pode ser o nosso centro de terapia emocional. Então toda vez que eu estou mal, eu venho para a igreja para receber alguma coisa. E é muito importante porque a carta de 2 Timóteo, ela introduz uma linguagem que ela é muito comum em todo o Novo Testamento e que apenas Paulo parece entender na linguagem de Jesus. Que é quando ele fala, especificamente no verso de número 3, se você puder olhar, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 3, fala: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Fala soldado. Eu sei que a gente sabe que Deus Pai nos adotou como filhos, eu sei que a gente sabe que Ele é um bom Pai, mas será que a gente entende que nós estamos alistados como soldados? Soldados numa guerra que não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do ar, como Efésios vai ensinar. E você vai perceber que quem traz essa linguagem militar não é Paulo, quem traz essa linguagem militar é Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar o que estava acontecendo quando Jesus chega. Jesus vem, os judeus estão sendo opressos por Roma. Vocês estão comigo? Falam amém? Amém. Só para checar se você não dormiu na introdução. E quando os judeus estão sendo opressos por Roma, todas as profecias apontam para um libertador que ia vir. Só que esse libertador, ele não é o libertador que hoje nós conhecemos. Na cabeça de um judeu contemporâneo a Jesus, eles estavam esperando alguém similar a Davi.
Davi era o quê? Davi era o quê? Ele era rei. Mas que tipo de rei? Igual Salomão? Não. Ele era um rei guerreiro. Fala guerra. Os cânticos de Davi, que celebram ele, quando ele está no seu processo de assumir o trono, em comparação a Saul, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então Davi é um homem que quando vai construir um templo a Deus, Deus fala, suas mãos são muito sujas de sangue. E não porque ele estava fazendo algo errado, mas porque o papel dele não era o papel do sacerdote, o papel dele era um papel de guerreiro. Eu te trouxe aqui, Davi, depois de Saul, que não foi um rei que eu estabeleci, pois Deus não estabeleceu Saul, o povo pediu por Saul como rei. Então depois que eles escolhem, Deus decide escolher então um rei para ele. Escolhe Davi. E esse não é um rei que governa em paz, ele é um rei que governa em guerra. E é por isso que quando a gente fala que Jesus ele é raiz de... Porque a expectativa de qualquer judeu naquela época era um libertador militar. Todos na época de Jesus esperavam um libertador sanguinário. Ninguém estava esperando um homem bonzinho, um rabi, um homem de paz. E é por isso que você vai perceber que tem uma tensão na narrativa do Evangelho. Constantemente, os fariseus estão olhando para Roma, a qual, diga-se de passagem, boa parte dos judeus eram fariseus naquele grupo. E aqueles mestres ali estão falando assim, ó, Roma, ele vai pegar vocês. Se ele é quem ele está falando que ele vai virar contra Roma. E Roma está o tempo inteiro olhando para Jesus e falando, ele? Mano, ele vai pegar vocês. Vai pegar a gente? Aí olha para Jesus. Ele? Mas fica abraçando o pobre, aí cura os outros, aí fala na montanha. Aí a galera começou a brigar, ele sai. É ele que é o libertador militar? Tanto que, quando a gente vai prestar atenção nos evangelhos e João Batista é preso, ele manda seus discípulos até Jesus, chegarem para Jesus e falar assim, Jesus, e aí, vamos? Está na hora da gente iniciar o motim, se não for agora, não vai ser nunca. E a resposta de Jesus é, vocês não estão entendendo nada. Quando eles estão no caminho em Marcos, e eles começam a falar, Senhor, qual de nós vai sentar na sua esquerda e na sua direita? E essa pergunta dos dois irmãos, não é uma pergunta de onde nós sentaremos no seu reino espiritual. Não, a pergunta é, qual de nós vai ser governador? Qual de nós vai ser general? Quando você destronar Roma, e a gente colocar o nosso império, o que eu vou ganhar? Então todos os discípulos, todas as pessoas, eles não estavam esperando que Jesus fosse um libertador moral. Eles estavam esperando que Jesus era um guerreiro. E eu imagino que constantemente tem uma tensão no Evangelho, de eles estão olhando Jesus e falam assim, agora vai. Inclusive um dos principais teólogos que eu gosto de escutar, ele fala que aquele momento da multiplicação, quando Jesus encontra aquela multidão, a qual, se você perceber, só faz a contagem dos homens, ele sinaliza que aquele grupo era provavelmente um grupo rebelde. E quando Jesus chega naquele grupo, os discípulos já começam, agora vai. Chegou a hora. Imagina, você está andando com Jesus, ele pega um tijolo, a galera já, vai jogar. Vai jogar em alguém. Não foi. Ele pega a faca, todo mundo, agora começou. Aí ele passa a manteiga, todo mundo, foi quase. Porque na cabeça deles, a revolução não era uma revolução espiritual. Era uma revolução física. E isso é a grande revelação. Jesus não morre para salvar eles de um império físico. Jesus morre para combater o império das trevas. Só que eles não entendem isso até um certo momento. Inclusive, tem um momento na narrativa que Jesus fala assim, comprem espadas. Meu irmão, eu imagino os discípulos naquele momento assim, agora foi. Rapaz! Aí ainda falta assim, e não compra muitas. Aí todo mundo, mano, Jesus nem precisa de ajuda, velho. Aí todo mundo passar assim, ó, nhau. E quando você percebe essa tensão, você começa a entender as motivações até mesmo de Judas Iscariotes. Por que Judas traz Jesus às pressas? Por
Porque na última ceia, quando Jesus fala, vai começar, Judas olha e fala assim, rapaz, eu não quero estar aqui. Judas não entrega Cristo, porque ele discordava, ele estava tentando salvar a própria pele. Ele está olhando e falando assim, ó, todo mundo aqui vai morrer, eu não vou morrer. E é por isso que quando ele entrega Cristo, e ele entende o que está acontecendo, o destino de Judas é se enforcar no terreno que ele compra. Por quê? Porque nenhum dos discípulos, ninguém estava entendendo a verdadeira guerra a qual Jesus estava se propondo. Vocês estão comigo? Só que os sinais são muito claros. Você já parou para pensar que quando você vai pregar para alguém, você prega o que para ela? Começa com E e termina com Hélio. Você vai pregar o Evangelho de Jesus, certo? O que significa Evangelho? O quê? Boas novas. Peraí. Mas quem que criou esse termo? Você já parou para pensar nisso? Então eu vou te ajudar. Evangelho é uma palavra romana. E sabe em que contexto o evangelho era usado? No processo de dominação militar romano. Quando um povo era dominado, Roma sempre tinha uma maneira muito interessante de ocupar um espaço. Eles pegavam uma província, vinham com 100 legionários, centuriões, paravam a porta e falavam assim, pessoal, duas opções. A gente pode entrar, passar a faca em todo mundo, pega o que tem para pegar, sequestra as mulheres e as crianças, leva quem valer a pena como escravo, e fica assim. Ou, vocês se entregam em paz e pagam imposto. 1 ou 2? Aí todo mundo respondia, 2, por favor. Nem precisa conversar. Só que quando eles faziam esse discurso, o discurso de dominação se chamava boa notícia. Nós temos uma boa notícia, Roma veio te salvar. Porque Roma vai trazer para vocês sucesso financeiro. Porque agora vocês vão estar conectados com as estradas romanas. E estando conectados com as estradas romanas, vocês vão ter acesso a mercadoria, a comércio, vocês vão poder se multiplicar, vocês vão poder abastecer de maiores recursos e iguarias. E fica tranquilo, porque vocês também vão estar protegidos, Roma vai guardar vocês. A gente vai colocar um exército romano aqui, um conjunto de centuriões, para poder guardar essa província, e tudo que vocês precisarem, vocês vão estar guardados. E é importante entender o contexto, igreja, que naquela época, se eu fosse rico, eu atraía a atenção de grupos bárbaros e saqueadores. Então, não crescer era bom, não prosperar era bom. Por quê? Porque se eu tivesse muito dinheiro, iam começar a me atacar. Então Roma está falando, eu não só vou te dar muito dinheiro, mas como vou guardar o seu dinheiro. E por último, Roma vai te dar vida. Porque a gente vai trazer tecnologia, medicina, água encanada. Vocês vão ter uma vida melhor, com mais dinheiro e mais segurança. Boa notícia, Roma veio te salvar. E sabe o que Jesus faz? Ele pega exatamente a mesma palavra. Exatamente no mesmo contexto. E fala assim, ei. A boa notícia não é que Roma chegou. A boa notícia é que o verdadeiro reino chegou. O reino que vai te dar vida, e não vida por água encanada, mas vida porque você vai ter vida em abundância. Você vai ter proteção, não porque uma espada vai te guardar, mas porque você vai estar escondido debaixo das asas do Altíssimo. E terceiro, você vai ser próspero, não com coisas físicas, mas você vai receber uma prosperidade que ela é espiritual. E Jesus se apropria de uma palavra romana, para começar a falar que essa é a mensagem que ele veio pregar. E não só isso. Quando ele chega para Pedro e fala, você é a minha igreja, ele não usa a palavra templo, ele não usa a palavra sacerdote, ele não usa a palavra sinédrio, ele não usa a palavra judaicas, ele escolhe a palavra eclesia. Uma palavra que era, adivinha? Romana. Só que, entenda o contexto, Roma não era um império dominador opressor? Então imagina você ficar usando palavras que são palavras político-militares para falar do seu novo reino. Na cabeça das pessoas todo mundo fala assim, mano, isso aqui é guerra. Isso aqui me soa como guerra. Ele chega e fala, a minha igreja vai ser uma eclesia. Eclesia é uma assembleia constituinte, formada de cidadãos romanos capazes de governar um lugar. Sabe o que era eclesia?
Basicamente é a reunião de condomínio do seu prédio. A gente senta e decide como é que isso aqui vai funcionar. E só senta na mesa quem tem poder de escolha. Quando ele começa essas palavras, os discípulos não estão ouvindo, e você é minha sinagoga, você é meu templo. Não, você é a minha estrutura de governo. Vocês estão comigo? E a última palavra interessantíssima que ele escolhe, quando ele pega os 12 discípulos, eles não falam, vocês são os meus amados, vocês são os meus queridinhos. Como é que ele chama os 12 discípulos? Uma palavra que começa com A. Apóstolos. E adivinha de onde vem apóstolo? É uma palavra, fala romana. Apóstolo não só é uma palavra romana, como é uma posição militar. Apóstolo é uma posição da marinha romana. O encarregado de, a partir do momento que um novo povo era conquistado, ele ia fazer a manutenção da cultura daquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Eu cheguei com boa notícia, para que aquele lugar fosse ocupado, agora eu mando um apóstolo, para que aquele lugar comece a ter a cultura do reino que eu faço parte, e para garantir que aquela cultura funcione, eu estabeleço uma eclesia. Jesus acabou de explicar um sistema de dominação militar. Só que ele está falando eu não estou aqui para enfrentar governos físicos. Eu estou aqui para destronar as potestades e principados nos lugares espirituais. Então essa dominação, ela não acontece apenas aqui, mas ela também começa a acontecer no espírito. E o que ele está falando? Vocês todos são embaixadores. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você é um embaixador. Mesmo que não estando tão bem vestido, você é um embaixador. Você falou, né? Você ofendeu ela. Fala, você é muito bonito, meu irmão. Em fé. Isso. Sabe por quê? Quando Jesus fala que você é embaixador, o que ele está implicando nisso sabe por que ele colocou essa igreja aqui nesse lugar? Para que esse bairro possa experimentar o que é a cultura do reino dos céus. Você crê nisso? Quando nós enviamos um grupo para um novo lugar, eles chegam com o evangelho, com uma boa notícia. Ei, pessoal, tem uma notícia. Jesus veio para te salvar. Não, mas como assim? Jesus veio para te salvar e ele vai estabelecer o reino dele aqui. Reino? Que reino? Deixa eu te ensinar. Meu irmão, quando você está no trabalho, você não está trabalhando, você está alistado. Quando você encontra a sua família no almoço e no jantar de Páscoa, você não está ali tendo um tempo de comunhão, você está alistado. Quando você volta para a sua rua para conviver com seus vizinhos, para estar no seu bairro, para estar com seus amigos, você não está apenas num ambiente territorial, você está alistado. E sabe o que me incomoda, meu irmão? É que às vezes a gente esquece a natureza do nosso alistamento. Quantas vezes a gente não vai para o trabalho, olha para aquela pessoa que não conhece Jesus, que não ouviu a boa notícia, que não pertence ao reino, que não sabe que existe uma eclesia, olha para ela, sabendo do destino dela, pois todo aquele que não confessar Jesus com a sua boca e não crê de todo o seu coração, só há um destino, fogo do inferno. E eu não estou falando, meu irmão, que você vai queimar. Eu sei que você já aceitou Jesus. Eu sei que você vai estar nos lugares celestiais. A minha pergunta é como é que a gente consegue conviver com a realidade, segunda a sexta, de conviver ao lado de pessoas que serão condenadas pelo resto da eternidade, e isso não mexeu o nosso coração. Você está comigo, igreja? Nós vimos para cá, tão preocupados com nossa dor, sem entender a natureza do que é a igreja. Isso aqui é eclesia, centro de treinamento e alistamento, centro de envio. A natureza de nossa fé, após um certo momento de maturidade, não é mais neófito, não é mais filhos pequenos, são soldados alistados. Meu irmão, tinha que ter um pouco de constrangimento na maneira que nós lidamos com a nossa fé. Vocês estão comigo? Meu irmão, acabou de começar o ano, 2025, abril, estamos no 4º mês. Dá tempo de olhar para 2024 ainda e puxar na memória. Se você olhar agora para 2024, quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2024?
ganhou. Foi atrás, cabeça de caça, falou, vou pegar essa pessoa. Se você nunca passou por isso, meu irmão, você precisa orar mais. Você olhar para a pessoa e falar assim, meu irmão, você vai se converter. De chegar para a pessoa e falar assim, você vai ser crente. A pessoa te olhar e falar assim, sai fora, você saiu não. Jesus vai te pegar. No meio da noite o anjo vai puxar seu pé. O anjo vai bater pandeiro. Não apareceu o pandeiro para mim, mas vai aparecer para você. Na madrugada assim, tocando. Meu irmão, cadê a obsessão? Cadê o fogo no coração? Cadê a intercessão de fé de o Senhor vai quebrantar esse coração? E essa pessoa vai ser convicta do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão comigo? Meu irmão, se a gente não ganhou ninguém para Jesus no ano passado, o que a gente está fazendo aqui? Se a única missão que o seu pai te deu, através do Filho, é ir por todo mundo, pregar o Evangelho, para toda criatura, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos de todas as nações, essa é a única ordem. Está pregando? Não. Está discipulando? Não. Está fazendo o que aqui então? É hora extra. Começa a pedir para Deus te levar. Não quer trabalhar? Então pelo menos vai para o descanso. Não há nenhum outro propósito na nossa existência como filhos, se não cumprir a ordenança do Pai. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente vem chorar na igreja, as nossas pitangas? Tudo bem, meu irmão, se você acabou de chegar, que Deus te abençoe, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar. Mas faz 4 anos que você está aqui, você ainda está chorando só pitanga? Meu irmão, levanta a cabeça, coloca a bota, coloca o coturno, fecha o colete, pega o fuzil, vamos trabalhar. Vocês estão comigo, igreja? Porque o que Paulo está dando de recomendação para Timóteo é exatamente a mesma recomendação que eu estou te dando. No segundo capítulo, na segunda carta, primeira carta a Timóteo, Paulo é tipo, meu filho na fé, vai dar certo, você consegue, você é top, vamos lá, porque Timóteo está começando a assumir Éfeso, Timóteo está começando a assumir uma igreja. Segunda Timóteo, meu irmão, é Paulo olhando para Timóteo e falando assim, agora você é um homem, ou você vai acordar, ou você vai perder o que Deus te deu. Você vai parar de brincar ou você vai virar homem? Timóteo, acorda, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado. Verso de número 4, ele continua ainda, aquele que está alistado não se embaraça com assuntos da vida. Meu irmão, imagina você, está no meio, você está ungido, né? Você é bom nisso, rapaz, top nota 1000. Imagina você está no meio do tiroteio, bala cantando, bomba saindo, granada jogando, você está, meu Deus, bala comendo, a pessoa olha para o lado e fala assim, licença, fominha, vou pegar um sorvetinho. Ela solta o fuzil, levanta, a bala comendo de um lado para o outro, ela para na frente da barraquinha e fala, por favor, um de pistache, um de doce de leite. Você acharia essa pessoa louca? Sim ou não? Você acharia ela louca, sim ou não? Meu irmão, então por que a bala está pocando e a gente está completamente distraído? Como é que nós estamos numa guerra espiritual, ao nosso redor e derredor, e a gente está profundamente anestesiado? Ele vai para o inferno, faz parte. Essa pessoa também, que eu conheço há 4 anos, convivo com ela, e ainda não apresentei a boa notícia para ela. Nossa, que estranho. Meu irmão, você ainda acredita que existe salvação para a sua família? Sim ou não? Então por que você parou de orar e tentar? Posso contar um testemunho? Eu só vou contar se você me deixar. Posso contar um testemunho? Então tá bom. Eu não sou bravo, só amo Jesus. E você é maduro o suficiente para ouvir uma palavra de confronto. Eu não sei pregar conforto, eu não sei se eu devo, Leonardo, perdão. Desculpa, pastor. Eu queria falar que você é uma estrelinha de Jesus, que você é um campeão, que você é top. Mas eu prego isso por uns 5 minutos, eu já estou passando raiva, desculpa. Mas há muito tempo,
Eu e a minha esposa, nós fomos chamados para ir para um tempo de estudo na Austrália. Nós preparamos, juntamos dinheiro, e a gente foi estudar teologia por um ano lá. A gente tinha acabado de casar. Então foi um momento para a gente ter um tempo junto, conhecer um novo país. Ela arranjou um emprego num lugar aleatório, eu fui trabalhar numa agência, feliz da vida, tudo é barato. Tempo muito bom. E eu sempre fui alguém que orei pelo meu pai. Minha mãe sempre foi cristã, e eu sempre tive umas experiências sobrenaturais com a minha mãe. E minha mãe, ela foi a pessoa que eu mais vi sendo curada sobrenaturalmente na minha vida. Eu acho também que minha mãe se esforça para ficar doente, mas essa é uma outra história. Parece ter um planejamento, cada ano ela tem uma coisa. No ano ela teve tendinite crônica, no outro ela teve uma gastrite do tamanho de uma úlcera, no outro ela quase teve trombose. Eu falei, calma mulher, vamos espaçar pelo menos 2 anos, 3 anos. E a minha mãe é uma história que ela tinha uma tendinite de usar 2 talas, tomar uma sequência de 5 medicamentos, chegar a um ponto de não conseguir fechar a mão, e num culto de vigília, ela ser curada sobrenaturalmente com uma simples oração de uma senhora. No ano seguinte ela contrai uma gastrite que transforma uma úlcera do tamanho de um punho, e sobre imposição de mãos, a gente ora numa noite, ela vai no outro dia fazer o exame e a úlcera sumiu. Ela teve um momento onde ela teve um problema com vários vasos na perna dela que estouraram, e ela ficou na eminência de ter um problema grave, porque as bolhas de ar que eram geradas podiam subir para o coração, e por 3 meses as bolhas ficaram paradas enquanto a gente intercedia, e os médicos falaram, você morre essa semana. Ela voltava na outra semana e falava, você morre essa semana. Na próxima semana falava assim, você está demorando para morrer, e passa. E milagrosamente o Senhor segurou. E eu vi a minha mãe sendo curada, e sendo curada, e sendo curada. E minha mãe sempre foi uma serva do Senhor. Enquanto isso, meu pai, ele conheceu o Senhor, ele acabou se desviando. E ao longo da jornada ele contraiu uma diabetes neuropática. E se você não é familiarizado com isso, é uma diabetes que ela começa a comer os seus músculos, nervos e movimento. E meu pai, que era um homem italiano de 2 metros, que parecia uma saveiro de pé, ele começou a ficar pequeno, mirrado, e eu devo ter orado pelo meu pai algumas 500 vezes. Eu vinha, eu orava com fé, e eu estava no momento da minha jornada que eu já tinha visto o Senhor curar tantas pessoas, eu vi cego vendo, eu vi surdo ouvindo, eu vi gente levantando de cadeira de roda. Eu falei, Deus, eu vi de tudo, mas a única pessoa que eu devo ter orado umas 10 vezes e nunca foi curada era meu pai. E eu fiquei tão focado em ver ele sendo curado que eu orava, eu jejuava, eu ia encontrar ele. E eu sou um crente pentecostal, muito pentecostal. Eu sou aquela pessoa que bota o fone de ouvido no ônibus e fica... E eu falei assim, ó, hoje eu vou ver meu pai curado. E eu vinha do Butantã até em São Paulo, lá na Praça da Árvore. Eu vinha no metrô, marchando dentro do metrô, orando em línguas, rodando 3 vezes no manto, 3 vezes no outro, dava 7 voltas no metrô, fazia tudo. Levava óleo e falava, hoje eu vou orar e meu pai vai ser curado. Chegava lá, orava, nada. Semana seguinte, falava assim, agora vai. Senhor, orava já, falava, Senhor, você toca o meu pai, toca o meu pai. Eu ia com a fé de 11 homens de Deus, acontecia nada. Então assim, vou começar a orar no caminho então. Que se for sendo curado no caminho, chegando lá vai ser curado, né? A fé vai estar alta. Orava por todo mundo era curado, gente aceitava Jesus. Avivamento no metrô, chegava no meu pai nada. E eu não desisti. Só que eu demorei para fazer a parte mais importante. Que era ao invés só de ver meu pai sendo curado fisicamente, era garantir que ele tinha a revelação do Senhor Jesus. E nesse processo que eu fui para a Austrália, eu chego lá, nós fomos em fevereiro, em abril eu recebo uma ligação da minha tia, falando, eu estou cuidando do seu pai, ele está muito doente. Como assim ele está muito doente? Ele está numa cadeira de rodas, desde que você viajou a doença dele avançou muito, e a gente não tem mais como pagar as despesas médicas. E eu falei, como assim? Não tem como. Não tem como? Mas cadê o dinheiro? Ela, já foi. Tudo.
Falei, tá bom, me passa o convênio aqui, e lá do outro lado do mundo, sendo que todas as minhas reservas de emergência a gente tinha queimado no Brasil, falei, não, a gente vai dar um jeito. Pagamos médico, pagamos cuidadora, pagamos tudo. E meu pai começou a piorar, meu pai começou a piorar, meu pai começou a piorar. Isso foram 4 meses de batalha, eu orando à distância, falava com ele no telefone. Ele começou a perder a lucidez, até que um dia eu recebi uma ligação de que meu pai tinha tido um AVC. E ele tinha sido internado. Eu olho para minha esposa e falo assim, amor, cara, a gente está num fuso horário de 13 horas. O voo mais rápido daqui até o Brasil demora 27 horas. O voo normal demora 42. Falo assim, eu não tenho o que fazer. Eu queria estar lá para orar, para abraçar ele. 2 dias depois eu recebo um segundo telefonema. Seu pai teve um outro AVC, ele teve um duplo AVC. E a gente não está detectando nenhum movimento. Se você quiser se despedir dele agora, porque em alguns dias ele não vai estar aqui. E a partir desse duplo AVC, meu pai entrou em coma. Isso era uma quarta-feira à noite, eu olhei para a Bruna e falei assim, a gente vai voltar para o Brasil agora. Quinta-feira a gente entrou num voo, quinta para sexta, domingo de noite a gente pousou aqui, fui direto para o hospital, falei, e durante todo o voo eu olhei assim, Bruna, a gente vai voltar, a gente vai orar, eu vou ver um milagre. E de duas uma, ou meu pai vai levantar curado, ou o Senhor vai me dar o privilégio de ter ele voltando à consciência, para eu poder pregar uma última vez para ele. A gente pega aquele voo, e eu passei esse voo inteiro orando, intercedendo, com fé, eu falei, Deus, não tem mais saída, agora é com você ou não. No domingo de noite, a gente chega, vamos direto para o hospital, entramos no quarto, eu imponho as mãos sobre ele, eu levei meu óleo, começo a orar, nada. Volto desanimado com a Bruna, falei assim, Bruna é minha esposa, maravilhosa, linda, cheirosa, ungida. Eu olho para ela e falo assim, o Senhor ainda vai dar. Das duas coisas o Senhor vai me dar uma. Ou meu pai vai levantar andando, ou ele vai acordar para eu poder pregar mais uma vez para ele. Quando eu volto segunda de manhã, exatamente no horário, eu fico esperando na porta para abrir o tempo da UTI ser liberada. Na hora que eu subo no horário, a médica passa e fala assim, você é o Nicolas, não é? Eu falei, sim, é seu pai. É. Então, te falar, pela primeira vez nos últimos 5 dias, durante a madrugada, a gente detectou atividade cerebral voltando. Meu irmão, não sei se você está entendendo, mas na hora que você está dentro da guerra, a bala está comendo, é quando você percebe que a primeira muralha caiu, o primeiro fronte caiu, é aquela dose de fé e ânimo, que você recarrega a arma, abaixa a boina, e entra com mais vontade. Falei, então se o primeiro muro caiu, o segundo e o terceiro vão cair. E eu vou com fé. Meu irmão, eu entrei com uma fé que nem Davi devia ter tido. Que eu entrei naquele lugar ali, se tivesse uma espada eu começava a apontar para todo mundo. Coloquei a mão, tadinho do meu pai, tinha óleo na cabeça, óleo no braço, parecia um frango de tanto óleo. Coloquei a mão e meu irmão, eu sou pentecostal, eu não oro assim, Deus, levanta ele. Eu estava no meio da UTI, eu estava assim, a mão aqui gira, bate, aplaude, pega aqui. E eu fiquei 3 horas orando, nada. Voltei, segunda-feira à noite tinha o segundo turno, cheguei exatamente no horário, subi, falei com a médica, falei, e aí, alguma coisa durante a tarde? Ela, que coisa? Não, alguma nova atividade cerebral? Eu que não sou médico tentando falar com ela. Aí ela, não. Aí eu, tá bom. Continuamos orando. Enquanto a gente começa a orar nessa segunda-feira à noite, eu começo a ver meu pai se mexer na cama. Meu irmão, é quando você sabe que a segunda barreira caiu. É aquele momento que você vê o avião vindo assim, pum, bombardeia, você fala, é nosso. Eu voltei na terça-feira de manhã, com a fé de um discípulo. Se Pedro estivesse do meu lado, falasse assim, seu incrédulo, negou Jesus. Entrei, a gente começou a orar. No meio da oração, os olhos do meu pai se abriram. E por alguns momentos eu comecei a conversar com meu pai.
E eu queria contar tanta coisa para ele. Eu queria contar tudo que a gente viu na Austrália. Eu queria contar tudo que estava acontecendo. Mas eu falei, pai, eu preciso te falar de algo mais importante. Eu tenho uma boa notícia. E eu preguei o plano de salvação, não uma, mas eu preguei 2 vezes para garantir que ele entendeu. Preguei inteiro, terminei e comecei de novo. Para não ter confusão. Terminei de pregar, fiz uma oração de confissão a Jesus. Ele repetiu a oração comigo, eu falei, vamos orar de novo então. Orei com ele, na hora que ele terminou essa oração, o olho dele fechou. Eu olhei para aquilo e falei assim, Deus, foi? Recebeu? Falei, cara, o que eu faço? Voltei na outra noite, orei por ele, nada. Quarta-feira de manhã eu volto. Na hora que eu começo a orar pelo meu pai, ele volta à consciência uma segunda vez. Eu começo a conversar com ele e falo assim, você lembra que a gente orou ontem? Ele me confirma. A gente conversa por alguns minutos e ele dorme de novo. E eu voltei angustiado. Na quarta-feira à noite a gente voltou lá. E da quarta para quinta-feira a minha esposa teve um sonho. Ela não sabia disso do meu pai. Eu não compartilhei com ninguém, porque eu estava crendo ainda que a gente ia ver um romper maior. E da quarta-feira para quinta ela tem um sonho. Ela tem um sonho de Jesus entrando no quarto. Ele indo em direção à cama do hospital do meu pai. Ele abraçava o meu pai, e quando abraçava, meu pai virava um bebê. E esse bebê morria nos colos de Jesus. E ela olhou e falou assim, meu amor, eu não entendi. Eu falei, eu entendi. O Senhor encontrou meu pai. E meu pai nasceu de novo. Um novo nascimento que é no Espírito. Mas assim que ele nasceu de novo, o Senhor achou de bom grado recolhê-lo. Eu pedi 2 coisas. O Senhor me entregou uma. Eu sei que eu vou encontrar meu pai no reino dos céus. Só que essa história, meu irmão, não acaba. Porque ela tem uma segunda parte. Você me permite contar sim ou não? Durante muitos anos, eu tive o prazer de liderar um movimento de adolescentes chamado Bailinho da Paz. Eu sei que não é um bom nome, mas não era uma festa, era um culto evangelístico, que durava 4 horas e a gente pregava o evangelho. E a gente viu em 8 meses, um grupo de 30 adolescentes virar uma reunião de 1000 adolescentes todo mês. E era um negócio selvagem, a presença de Deus. Mas uma história que ninguém sabe, é que aquilo que fez nós começarmos aquele grupo a avançar, a crescer, foi que em uma das reuniões que a gente teve, na quarta-feira, nossa reunião era na sexta, quarta-feira seguinte, nós recebemos a mensagem que um rapaz que estava na nossa reunião tirou a própria vida. E eu lembro até hoje, do dia do velório desse menino. A gente entrando num cemitério de São Paulo, chamado Cemitério do Araçá. Sala de número D. E eu tenho as imagens vívidas, há 7 anos atrás, dos pais desse menino entrando, dos adolescentes entrando naquele lugar, e o Espírito Santo me tomando de uma ira santa, uma indignação de não vai acontecer de novo enquanto eu estiver aqui. O meu tempo, as minhas orações, o que eu puder fazer, vai ser para o espírito de morte ser silenciado sobre esses adolescentes. E aquele negócio tomou cada um de nós, os meus amigos, as pessoas que lideravam, com uma fúria, com uma ira, não uma ira que vem da carne, mas uma indignação que vem do espírito. E sabe o que aconteceu depois que meu pai faleceu? A minha tia me leva para o cemitério da nossa família. O nome do cemitério? Cemitério do Araçá. A sala que meu pai é velado, sala de número E. De frente para a sala de número D. E na hora que eu paro naquele lugar, aquele cemitério, ele me traz a memória do dia do velório daquele menino. E enquanto eu estou levando o caixão do meu pai, eu paro de frente daquela sala que há 5 anos antes, o Senhor tinha me tocado. E o Espírito Santo, ele sussurra no meu ouvido. Desde quando você perdeu a paixão? Desde quando você perdeu a motivação? Quando foi que o fogo saiu dos seus ossos?
Quando foi que aquele sentimento de guerra, de convicção, de uma fé, que sabe que a vitória está em Cristo, quando é que isso se perdeu?